vou desejar as boas tardes, que sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia da segunda edição das Jornadas de Mais Perto com o tema Acessibilidade Digital. Este painel de hoje consiste em duas sessões, em que a primeira tem como tema os direitos da pessoa com deficiência no mundo com inacessibilidade digital, com a convidada a doutora Paula Campos Pinto, que irá decorrer das 17 às 18. Posteriormente, às 18 horas, inicia-se a segunda sessão com o Dr. Mikal, que nos irá falar um pouco sobre a plataforma Insentian, uma plataforma digital que trabalha com deficiência. Antes de mais, queria-vos agradecer aos dois convidados que vão estar neste painel e à tradutora de língua gestual Marisela Simões, que nos acompanha durante estas duas sessões e que de alguma forma torna também as nossas jornadas mais acessíveis e mais inclusivas. E o meu nome é Patrícia Gonçalves, sou psicóloga na Associação Algarvia e vou estar a moderar a primeira sessão. A primeira sessão, como tinha referido há pouco, tem como tema os direitos da pessoa com deficiência no mundo com inacessibilidade digital. E a acessibilidade digital das pessoas com deficiência e mesmo antes da pandemia era algo indispensável para a independência, para a inclusão e para a participação das pessoas com deficiência. E presentemente, em tempos de pandemia, a acessibilidade digital tornou-se um assunto muito atual e de extrema importância na qualidade de vida destas pessoas. Na realidade, fez-nos pensar, refletir sobre o presente e sobre o futuro da acessibilidade digital na vida das pessoas com deficiência. E para falar um pouco sobre este tema, temos o privilégio de ter connosco a convidada, a Presidente do Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, doutora Paula Campos Pinto. A doutora Paula Campos Pinto é doutorada em Sociologia e é professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde fundou e coordena o Observatório de Deficiência e Direitos Humanos. É vice-presidente da ALTER, Associação Europeia de Estudos da Deficiência, e desde 2018 que participa no consórcio DARE, Disability Advocacy and Research for Europe, uma rede de âmbito europeu de formação de jovens investigadores na área dos direitos da pessoa com deficiência. Tem coordenado e participado em diversos projetos de pesquisa nacionais e europeus sobre o tema, sobre a deficiência, os direitos humanos, o género e as políticas públicas. Integrou na equipa de coordenação científica da Academy New York of European Disability Expert, que representou em Portugal entre 2012 e 2019. Esta é apenas uma pequena parte do vasto currículo da doutora Paula Campos Pinto em prol da defesa e da monitorização dos direitos da pessoa com deficiência. E sem perdermos mais tempo, gostaria de saudar e agradecer a participação da doutora Paula Campos Pinto nas nossas jornadas. É um privilégio e, sem dúvida, não estaríamos melhor representados neste tema. E, desta forma, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu é que agradeço muito o convite que me fizeram. É um grande gosto, é com grande gosto que aqui estou hoje, e também saúdo esta iniciativa, porque, como dizia há bocadinho, a questão do acesso a este mundo digital, que cada vez mais é o mundo que temos à nossa volta, já era tão importante para nós, mas acentuou-se com uma força enorme agora durante esta crise e esta pandemia. Estamos aqui num meio digital a comunicar. Esta plataforma abre muitas possibilidades, mas também fecha muitas portas se as pessoas não dominam algumas competências e, portanto, pensar nestas questões a partir daquilo que são as necessidades das pessoas com deficiência, nomeadamente das pessoas com deficiência intelectual, parece-me extremamente oportuno e, portanto, saúdo-vos também por este trabalho que estão a realizar neste âmbito. Bom, eu vou então aqui compartilhar a tela para
a apresentação que preparei para esta intervenção. Já estão a conseguir ver? Sim. E que tem este título que me foi sugerido: Direitos das Pessoas com Deficiência no Mundo com Inacessibilidade ou Acessibilidade Digital. Vou começar por falar um bocadinho. Organizei esta intervenção, digamos que em dois momentos. Um primeiro momento para abordar a questão da Convenção e dos direitos, não é, das pessoas com deficiência, e depois um segundo momento onde foco mais a questão do direito, este direito de acesso à informação, nomeadamente ao mundo digital em que vivemos atualmente. Mas começo por recordar que, de facto, quando em 1948 se escreveu e proclamou esta Declaração Universal dos Direitos Humanos, se afirmou que realmente havia igualdade em direitos e em dignidade para todas as pessoas, e que deveria haver este espírito de fraternidade, de solidariedade entre todas as pessoas. Mas sabemos também que isto tem sido uma longa e difícil conquista, a concretização destes direitos humanos para todos. Começámos por ter dois grandes pactos de direitos civis e políticos, por um lado, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à liberdade de expressão, o direito ao voto, estabelecidos, e depois um outro pacto, na mesma altura, teve a ver com as questões também políticas do momento. Estávamos em pleno período da Guerra Fria e, portanto, havia aqui uma cisão também entre o mundo, o chamado mundo ocidental, não é, e o Bloco de Leste, o mundo não achou possível nessa altura, os países não se entenderam para fazer um único pacto que saísse daquela declaração, e surgiram estes dois pactos. Portanto, este segundo pacto sobre os direitos económicos, sociais e culturais. Mas estes documentos, em conjunto com a declaração, espalham, no fundo, aquilo que é a estrutura genérica de direitos humanos que nós temos, que continuamos, o sistema de direitos humanos que continuamos a aprofundar e a desenvolver nos dias de hoje. Seguiram-se depois várias convenções que foram surgindo para tratar diferentes temáticas: as questões raciais, as questões da discriminação contra as mulheres, as questões da tortura e de tratamentos cruéis, os direitos das crianças, a proteção dos trabalhadores migrantes, a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência surge na esteia de todas estas convenções, também nesta ideia de que, por vezes, como este passado já mostrava, é necessário ir em tratados específicos aprofundar determinadas temáticas, porque há especificidades que importa ter em conta. Não é porque os direitos sejam outros, os direitos são basicamente os mesmos, mas há que, em alguns casos, especificar essas condições que são necessárias para que os direitos se efetivem. Esta cronologia, que é um percurso também de como é que os direitos humanos das pessoas com deficiência se foram afirmando, é também interessante de conhecer, porque o conhecimento da história do nosso passado ajuda-nos a dar mais valor ao nosso presente, não é? E a dar valor àqueles que lutaram pelas conquistas que hoje nós temos já entre nós. E é muito interessante verificar, portanto, este processo acelera-se na ONU a partir de 1981, que foi ano em que foi celebrado o Ano Internacional do Deficiente, e depois é estipulada uma década de ações dos governos em todo o mundo em prol dos direitos das pessoas com deficiência. E durante esse período, em 1987, surge a primeira proposta para uma convenção específica sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mas nessa altura, essa proposta que foi feita pela Itália, pelos governos da Itália e da Suécia, foi rejeitada. Naquela altura, em 1987, a maioria dos países com assento na ONU consideraram que não era pertinente fazer uma convenção específica
sobre os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, era uma temática ainda com muito pouca visibilidade e com pouco reconhecimento de que se tratava de uma questão de direitos humanos. E então o que foi possível consensualizar alguns anos mais tarde, em 1993, foi um outro documento que as pessoas mais antigas desta audiência se lembrarão, que eram as chamadas normas standard para a igualdade de oportunidades. As normas eram um documento orientador, trazia algumas orientações do que é que os governos deviam fazer, já apontava para muito daquilo que depois a Convenção vai retomar, mas na verdade não era um tratado de direitos humanos, era apenas um documento orientador. E depois continua a haver durante todo este período uma grande mobilização da comunidade internacional das pessoas com deficiência, as suas organizações. As organizações a nível nacional estão representadas em organizações de âmbito europeu e depois estas federadas também em organizações de âmbito internacional nas diferentes áreas da deficiência, e toda a mobilização política e social destas várias organizações e dos seus aliados permitiu então que em 2001, portanto quase 20 anos depois da primeira proposta para uma convenção, tivesse sido estabelecida uma comissão na ONU com o objetivo de desenvolver o draft, o texto de uma nova convenção. E claro, fizeram-no relativamente rápido, em 5 anos esse texto estava pronto e foi então aprovado, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2006. E aberto para assinatura em 2007, Portugal é dos países que está logo na primeira linha dos que assinam a convenção. Demora depois um pouco mais a ratificá-la. A diferença entre a assinatura e a ratificação é que a assinatura é apenas um compromisso, uma expressão de vontade de compromisso do governo. A ratificação é realmente a efetivação desse compromisso, porque o Parlamento e o Presidente da República já ratificam esta decisão e, portanto, é qualquer coisa que torna definitiva este compromisso com a Convenção. E, portanto, nós podemos dizer que em Portugal, desde 2009, temos uma convenção, uma lei internacional que define os direitos das pessoas com deficiência. E é muito interessante também porque esta convenção, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é o primeiro tratado de direitos humanos que a União Europeia também assina e também ratifica. Portanto, Portugal está duplamente comprometido, não só comprometido a título individual, como comprometido através da sua pertença, não é, à União Europeia e esse compromisso que a União Europeia também estabeleceu. E depois vai havendo regularmente, o último foi o primeiro e último até agora, mas haverá em 22 um novo exercício de avaliação desta progressão que é feita em cada país, no caso de Portugal, que é feita em Portugal relativamente à implementação desta convenção a nível nacional. Trazendo já aqui o objetivo principal desta convenção é então, como eu dizia, não criar novos direitos, mas promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Portanto, a ideia é que as pessoas com deficiência possam, efetivamente, aceder a todos os direitos e promover o respeito pela sua dignidade inerente. O que é que é tão importante nesta convenção? E eu gosto de sublinhar isto porque se articula depois também com aquilo que vamos falar mais especificamente à frente, relativamente em específico à questão do acesso ao mundo digital. O que é que distingue esta convenção? É um tratado de direitos humanos e desenvolvimento. Por exemplo, toda esta questão do acesso ao digital é uma questão de desenvolvimento dos países, das sociedades, das economias, e nós não podemos pensar hoje o desenvolvimento dos países, das sociedades, das economias, sem pensar nos direitos humanos das pessoas com deficiência. Ou seja, um país que esteja muito preocupado com o seu desenvolvimento e nada preocupado com os direitos humanos das pessoas com deficiência vai falhar nesse projeto de desenvolvimento. Porque enquanto não estivermos todos nesse barco do desenvolvimento, nessa nau do desenvolvimento, não está a acontecer desenvolvimento para todos.
Depois, esta convenção também traz outro aspecto muito importante, que é a integração da questão da deficiência em todos os setores. Faz o mainstreaming, o chamado mainstreaming da deficiência. A deficiência não é só um tema para ser tratado no Ministério da Saúde ou no Ministério da Solidariedade Social. Não é? É um tema que atravessa todas as áreas da sociedade. E por isso, sim, claro, quando tratamos das questões do mundo digital, temos que tratar da questão da deficiência aí incorporada. É fundamental. Portanto, a deficiência tem que estar presente em todas as temáticas, em todas as áreas, do ambiente às finanças, dos transportes, à educação, da saúde, ao trabalho. Em todas as áreas, nós temos que pensar sempre os direitos humanos das pessoas com deficiência. E é um instrumento vinculativo, ou seja, as tais normas eram uma orientação, era um documento orientador, a convenção é uma lei. E, portanto, quando não se cumpre uma lei, há consequências. Não é? Consequências para os Estados, para aqueles que infringirem a lei. E, neste caso, a lei obriga, essencialmente, o Estado português e, a seguir, obriga também os diferentes atores sociais a cumprirem com esses requisitos. E isto é extremamente importante porque, quando não se cumpre, também há instrumentos, e estão previstos na Convenção esses instrumentos, de podermos acionar queixas, de podermos fazer chegar esta violação a quem pode, junto dos infratores, corrigir essa situação. E falaremos também um pouco sobre isso mais à frente. Como é que nós podemos fazer chegar essas queixas? Outro aspecto que é muito importante nesta convenção é que ela reconhece a dignidade inerente de todas as pessoas. Ou seja, não há pessoas mais importantes e outras menos importantes. O acesso ao digital não é só para as pessoas que têm cursos superiores ou as pessoas que trabalham nas empresas A, B ou C ou que estão em determinadas áreas da atividade económica. É para todos. E a dignidade é de todos e, portanto, todos têm que ser tratados com a mesma dignidade. As necessidades de todos devem ter e devem ser tratadas com a mesma importância. São igualmente importantes e devem ser tratadas com a mesma importância, não é? Todos têm direito a que as suas necessidades sejam tomadas em consideração. E todas as pessoas têm direitos e têm capacidades de aprendizagem e de contribuir para a sociedade onde vivem. Portanto, também é preciso ter em conta esses contributos das pessoas e há muitas formas em que elas podem dar exatamente esses contributos. Às vezes o que nos falta é a capacidade de descobrir esses contributos e de os fazer comunicar, não é? É a nossa incapacidade de ler esses contributos e de fazer emergir esses contributos. A deficiência não é, portanto, uma coisa estranha ao nosso mundo, não é um nós e um eles, não. A deficiência faz parte da diversidade humana. Todos nós somos diferentes, todos nós temos características únicas, necessidades também únicas. Não é? E é dessas características, dessas capacidades e dessas necessidades que nós fazemos a grande riqueza que é a humanidade, não é? E o que é necessário, então, se a deficiência é parte da diversidade humana, então nós não podemos criar um mundo que só serve um grupinho de pessoas, um conjunto de pessoas ditas normais, não é? Temos que ter um mundo, e um mundo digital, claro, que seja para todas as pessoas. Temos que criar os meios para que isso seja possível. E já não estamos mais naquele ponto, naquela posição em que justificávamos a invisibilidade ou a ausência das pessoas com determinadas deficiências, porque elas não podem participar, elas não têm capacidade para, já não podemos mais usar esse tipo de argumentos. Desde que temos esta convenção, que a lei assegurar a participação ativa de todas as pessoas. E, portanto, a questão é colocada exatamente de forma inversa. Como é que nós criamos as condições para garantir que pessoas com necessidades diferentes encontram forma de participar também? As formas de participação podem ser distintas, mas têm que existir para todos. Não é? É isso que é importante sublinhar.
E depois as pessoas com deficiência, à luz da Convenção, são também reconhecidas como sujeitos de direito. Não são objetos da nossa proteção, da nossa decisão judicial ou social ou de tratamento. Portanto, nós podemos preocupar-nos com elas e querer o melhor para elas, mas em última análise são elas que têm que tomar as suas decisões. Ora, uma decisão só pode ser tomada se nós tivermos acesso à informação. Se nós não conhecermos a informação, não podemos decidir. E cada vez mais a informação circula de forma digital, não é? Neste tal mundo digital em que nós vivemos. Nós até hoje em dia quase já não sabemos escrever à mão, não é? Quando temos que escrever com uma caneta num papel, a nossa letra já sai muito esquisita. Antigamente, quando eu era miúda, tinha uma letra muito mais bem feitinha do que hoje em dia, porque cada vez utilizamos menos o papel e o lápis e a caneta, mas utilizamos o computador para escrever. E é assim também que recebemos a informação. Ora, sem esse acesso à informação, eu não posso dar um consentimento informado, seja do que for. Eu não posso tomar decisões informadas e livres. Vou estar dependente daquilo que outros me disserem que eu devo fazer. O partido onde devo votar, ou a escolha que devo fazer em relação ao meu futuro profissional, ou em relação ao sítio onde vou hoje à tarde ou amanhã de manhã. Estou sempre dependente daquilo que outros acham que é melhor para mim, porque eu não tenho acesso direto à informação. Eu não posso pesquisar, não posso saber, não posso fazer porque me é criada essa barreira. Não é? Portanto, isto é muito importante, realmente, estas três questões. E como eu dizia há bocadinho também, a participação e a inclusão são, de facto, palavras-chave nesta convenção. Sem participação, nós não podemos capacitar as pessoas. Não é possível ensiná-las a viver no mundo se só lhes explicarmos como é que é esse mundo. Não é? Elas têm que ir para lá, têm que viver, têm que experienciar. Provavelmente têm que correr riscos e têm que bater com a cabeça na parede, como todos nós fizemos, não é? Ao longo do nosso percurso de vida. Ninguém nasce ensinado. E às vezes a aprendizagem faz por tentativa e erro. Portanto, se não participarem, se não estiverem, se não lhes dermos essa possibilidade, não é numa aula sobre capacitação que vamos capacitar as pessoas. Não, isso não vai funcionar. A plena e efetiva participação é reconhecida na Convenção, então, como um princípio geral. Ela é fundamental, este princípio é fundamental para nós interpretarmos todos os outros direitos. O que é o direito à educação, por exemplo. O direito à educação é um direito que é reconhecido, que é trabalhado no artigo 24 da Convenção, mas a primeira coisa que é preciso nós percebermos quando olhamos para esse direito à educação é que tem que ser uma educação inclusiva, tem que ser uma educação com participação. Não estamos a falar de criar um sistema de educação com muita qualidade, muito bom, mas que funciona completamente segregado. Porquê? Porque isso vai contra o princípio geral de participação, que é um princípio que até é anterior à própria concepção do direito, não é? Mas é uma obrigação geral também, ou seja, há uma obrigação do Estado e de todos os atores sociais de tornarem plena e efetiva a participação de todos. Portanto, a tal responsabilidade de encontrar os meios, as condições para... E é um direito das pessoas, e vem referido como um direito, o direito, por exemplo, no artigo 19, o direito à participação na vida na comunidade, o artigo 24, o direito à participação na educação, o direito à participação na vida política do país, o direito à participação no lazer, na recreação, etc. Portanto, é de facto aqui uma palavra-chave. A participação e a inclusão é uma palavra-chave em toda a Convenção. E trata-se de garantir a cidadania, portanto, de ultrapassarmos esta questão da invisibilidade das pessoas com deficiência. Não é preciso fazermos nada por elas, porque elas não vão utilizar. Para quê? A internet elas não vão utilizar. Elas não, é garantir a cidadania das pessoas. E elas estarem presentes, trazê-las para esse espaço público visível para todos.
Claro que aqui começamos a entrar já num tema que nos vai ocupar aqui de forma mais concreta, as questões da acessibilidade. Ainda de uma forma geral, também a acessibilidade é definida como um princípio geral e como um direito. Há um artigo específico, só o artigo 9, que fala da acessibilidade. Mas também é referida à acessibilidade em muitos outros artigos, nomeadamente neste artigo 21º, que trata concretamente das questões da informação e da comunicação. Sem acessibilidade também não é possível participação. Não é? Se as pessoas não tiverem as condições de acesso, não vão poder participar, e ao não poderem participar, não vão poder ser empadroadas. Portanto, temos aqui um ciclo vicioso, não é? Que nós temos que quebrar absolutamente. E a acessibilidade é a chave, digamos assim, para quebrarmos esse círculo vicioso. Quando falamos do espaço digital, reconhecemos características que são simultaneamente fabulosas, no sentido em que abrem muitas oportunidades, muitas possibilidades para todos nós, que nos facilitam muito a vida, mas que também podem ser ao mesmo tempo grandes barreiras para algumas pessoas. Por exemplo, o espaço digital é um espaço de grande densidade. A informação nunca mais acaba, não é? Nós, quando vamos para a internet pesquisar, seja o que for, nós passamos horas, se quisermos lá, nunca mais lá saímos, porque conseguimos sempre encontrar mais e mais coisas e mais coisas e mais informação. Portanto, é infindável. Nós, noutros tempos, íamos para as bibliotecas, quando queríamos fazer pesquisa sobre uma coisa qualquer, por exemplo, nos meus tempos de estudante universitária, ia para a biblioteca, tinha que ter uns cartõezinhos, procurar primeiro nos cartões o nome dos autores ou os temas que eram tratados, depois ia às prateleiras com aquele cartão, tinha uma cota, com aquele código, eu ia à prateleira que tinha o código, lá encontrava o livro e sentava-me e tal. Mas, eventualmente, se passasse muitos dias na biblioteca, eu chegava ao fim de uns dias e tinha lido todos os livros que tratavam aquele tema. Tinha consultado todas as obras que estavam disponíveis. Aqui parece que nunca acaba, portanto é realmente um mundo enorme e isto dá imensas possibilidades. Só para brincar um bocadinho, agora havia um médico que dizia, não é? Antigamente, ao princípio, era um médico assim já com uma idade avançada, dizia: no princípio da minha carreira as pessoas os doentes vinham ter comigo e aquilo que eu dizia era lei. E portanto, a informação que eu lhes dava, eles seguiam rigorosamente tudo. Depois passámos por uma fase em que o doente vinha, eu dava o meu parecer, fazia o meu diagnóstico, dava a minha terapêutica, mas o doente ia ouvir uma segunda opinião. Queria sempre ir ouvir outro médico e consultava outro colega. E agora os doentes entram pelo gabinete adentro com o diagnóstico já feito, que fizeram na internet. Já foram com os sintomas que tinham à procura na internet e já dizem: oh, doutor, eu acho que tenho isto, aquilo ou aquilo. Portanto, realmente esta possibilidade fantástica de acedermos a todo o tipo de informação. Mas também nos podemos perder completamente nessa informação, não é? Ou não conseguir lá chegar. Portanto, o tal aspecto do positivo e, simultaneamente, do desafio. Até porque há esta segunda característica que é a chamada ubiquidade. Quer dizer, a mesma informação pode estar em vários sítios. Eu posso chegar à mesma informação por caminhos muito diferentes, não é? Eu posso chegar pelo site, posso chegar de uma determinada entidade, mas depois há o link desse site para outro site. Eu também posso ir por outro lado qualquer, pela palavra-chave A. Enfim, há formas tão diversas de chegar ao mesmo lugar. Portanto, isto também complexifica um bocadinho estes processos, não é? Torna mais difíceis para algumas pessoas, mas também permite que haja trajetos, digamos assim, eventualmente mais simples. A deslocação é fantástica, quer dizer, nós estamos aqui a falar Algarve e Lisboa, se calhar outras pessoas estão a ouvir de outros pontos do país, conseguimos fazer tudo isto facilmente, não é? A distância evapora-se. Eu também posso pesquisar em 2 segundos a informação no site da APPACDM do Algarve e logo a seguir de Lisboa ou do Porto ou de outro espaço qualquer, quer dizer, eu faço estas viagens num clique, não é? Num segundo.
E os textos são organizados de forma completamente diferente. Portanto, tem a chamada hipertextualidade, quer dizer, já não temos, no papel nós temos uma folha, cabem tantas linhas, não é? Tantas palavras por linha. Claro que eu posso diminuir um bocadinho a letra, apertar mais a letra e cabem mais, mas há um limite, não é? E aqui não, as páginas abrem-se e depois eu daquela palavra vou para outra, há um link, eu vou dar a outra página e daquela outra página há uma fotografia que eu clico e vou dar a outro sítio. Portanto, a navegação é muito mais complicada, não é? E realmente isto, se é uma oportunidade fantástica de acesso à informação, como eu dizia, também cria aqui desafios grandes, se não temos a preocupação também de ir criando ferramentas que simplifiquem estes trajetos e tornem mais acessíveis estas informações. A deficiência, por outro lado, pode ser até esse impacto da deficiência pode ser até muito minimizado se as barreiras não existirem, não é? Portanto, eu até posso, por exemplo, a pessoa cega consegue aceder à informação. Se eu tiver um software que lhe permite ler o que está na internet, se os conteúdos forem realmente acessíveis desse ponto de vista, não é? Se estiverem organizados de forma, os websites, etc. Mas quando isto não acontece, as barreiras são muito maiores e a exclusão aumenta, até porque a nossa vida depende cada vez mais disto. Nós consultamos no telemóvel o horário dos transportes, consultamos o restaurante onde queremos ir almoçar ou jantar, consultamos o destino de viagem para onde queremos ir, consultamos a informação sobre a doença que eventualmente estamos a tentar diagnosticar, no nosso cão, no nosso periquito, tudo nós acedemos fazemos compras online cada vez mais, não é? Portanto, adquirimos bens também online. Portanto, se nós não nos preocupamos de facto em que estes dispositivos estejam acessíveis, nós estamos a criar um fosso cada vez maior de info incluídos e info excluídos, não é? Daqueles que não conseguem beneficiar deste progresso e destes avanços que tornam a nossa vida, em muitos aspectos, muito mais simples. Então, quando falamos de acessibilidade no espaço digital, os especialistas falam também aqui de 3 níveis que são importantes considerar, não é? O nível 1, aquilo que podemos chamar de designado nível 1, tem a ver com o acionar os terminais de acesso. Portanto, a utilização mais simples. Por exemplo, conseguir funcionar com uma caixa multibanco, com fazer uma chamada telefónica ou atender uma chamada telefónica, saber funcionar com o computador. Portanto, quase só aqui ao nível do ligar e do desligar, não é? De fazer as tarefas mais básicas. Depois há um nível 2, não é? Que já tem a ver com uma maior complexidade, porque quando eu utilizo o meu cada vez que eu mudo, por exemplo, eu comentava aqui com a doutora Patrícia, antes de iniciarmos, que não sou propriamente uma pessoa muito info incluída, eu também tenho as minhas muitas incapacidades. Cada vez que mudo de telemóvel, sou objeto de chacota cá em casa, porque toda a gente se ri da minha inabilidade para perceber e do medo quase que eu tenho em tocar em coisas, porque tenho medo que aquilo vá estragar, que eu vá fazer aqui alguma coisa que dê cabo do sistema, não é? Portanto, um outro nível já é este, interagir com os elementos, não é? Dessa interface. Eu saber que se eu acionar neste botão já vou conseguir ter acesso às mensagens, ou vou conseguir gravar uma determinada informação, ou vou conseguir fazer... Já é um nível mais elevado. E depois há ainda um terceiro nível, que tem a ver com os conteúdos que são disponibilizados, não é? Sejam esses conteúdos de informação financeira, informação lúdica, de jogos, etc., de informação geral, de imagens, etc. Portanto, eu compreender aqueles conteúdos. E muitas vezes, para as pessoas com deficiência intelectual, os problemas começam logo no nível 1, não é? E depois vão-se acentuando à medida que estes níveis também vão percorrendo estes diferentes níveis. Como é que nós temos, que situação temos nós em Portugal? Não é? Qual é a nossa situação? Nós temos legislação, como sempre,
nós temos legislação. É mais uma área onde nós temos boa legislação. Aliás, até encontrei, quando estava a preparar esta intervenção, encontrei um artigo de colegas brasileiros que falavam sobre estas questões da acessibilidade digital e que referiam que Portugal, e não é a primeira vez que eu encontro esta referência, Portugal estava entre 4 países, e esses 4 países eram o Reino Unido, os Estados Unidos, Canadá e Portugal, eram os 4 países mais avançados em termos de acessibilidade digital. Pela legislação, porque temos legislação que impõe determinadas obrigações. Se calhar os nossos colegas brasileiros não sabiam é que cá em Portugal temos um mau costume de nem sempre implementar a boa legislação que temos, não é? De haver aí um grande desfazamento entre uma coisa e outra. Mas bom, em todo caso, temos essa legislação já de há alguns anos esta parte e portanto há regras para os sites da internet, sobretudo da administração pública, e que disponibilizam serviços online. E, portanto, aquelas normas do WCAG são impostas, não é? Desde 2013, reparem, desde 2013 que temos esta legislação. Mais recentemente, foi transposta para Portugal uma diretiva da União Europeia, que foi transposta para um decreto-lei nacional e que estabelece 4 requisitos para a acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis. De acordo com esta diretiva, eles têm que ser perceptíveis, quer dizer, a informação e os tais componentes da interface devem ser de fácil percepção para toda a gente. Um outro requisito é o da operabilidade. Esses componentes e a navegação devem ser facilmente acionáveis por todas as pessoas. Devem ser compreensíveis, compreensibilidade, a informação e a tal operação da interface devem ser de fácil compreensão, e os conteúdos devem permitir, de facto, de forma fiável, estar preparados para uma ampla gama de utilizadores, incluindo para serem utilizados acionando diversas tecnologias de apoio. Este mesmo decreto estabelece esta entidade, a AMA, como uma entidade nacional responsável pelo desenvolvimento das ações de acompanhamento às organizações públicas e privadas. Eu deixo-vos aqui este link para esta página, porque a própria página em si, enfim, passando aqui alguma... a própria agência se auto-intitula como um bom exemplo, e o seu site como um bom exemplo a seguir em termos de acessibilidade de conteúdos. E esta agência deverá, de 3 em 3 anos, apresentar à União Europeia um relatório com dados de monitorização desta iniciativa em Portugal, portanto, fazendo uma espécie de levantamento da situação em Portugal. Portanto, como o decreto-lei é de 2018, 19, 20, 21, no próximo ano estarão a concluir um relatório sobre esta iniciativa e aquilo que está a acontecer e a mudança que está a ocorrer em Portugal. Mas, como eu dizia há pouco, às vezes a realidade entre o que se legisla e aquilo que depois acontece na realidade vai a alguma distância. Nós, no Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, fizemos um inquérito este ano sobre as questões do impacto, enfim, para percebermos o impacto da deficiência, do Covid nas pessoas com deficiência, nas condições de vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. E uma das questões tinha a ver com o uso de tecnologias, precisamente porque foi muito importante conhecer qual é que era realmente o acesso das pessoas a estas tecnologias. E, especificamente, estes dados que reportam-se até à atividade letiva, vejam que um número muito significativo de pessoas, portanto, cerca de 43%,
das pessoas precisava de computador, mas não tinha, ou apenas 3% lhes tinha sido disponibilizado, e 25% também precisaria, portanto, 1/4 das pessoas que foram inquiridas disseram que teriam necessidade de acesso à internet e que também não dispunham desse apoio. Ainda destes mesmos inquéritos, quase 1/3 das pessoas que responderam referiram que a informação disponibilizada durante a pandemia tinha sido pouco ou nada acessível, portanto tinham tido dificuldades também no acesso à informação nesta área. Consideraram, entre a fase de confinamento, que foi o nosso primeiro questionário, o inquérito em abril-maio, e a fase de desconfinamento agora no início de outubro, a 73% das pessoas consideraram que a informação específica direcionada às pessoas com deficiência não melhorou ou melhorou pouco, e 69% consideraram que a informação veiculada, portanto, em termos de clareza e simplicidade, não melhorou ou melhorou muito pouco. Portanto, é uma das dificuldades que as pessoas sentiram sempre ao longo deste período. Só deixar aqui 2 notas muito breves. Como é que se pode verificar, por exemplo, a acessibilidade de um site? Este site desta iniciativa internacional dos estándares da acessibilidade ao digital tem ferramentas, normas e tutoriais que podem ser consultados, utilizados, e deixo-vos aqui também o link para isso, e recomenda muito que, independentemente destes testes que podem ser aplicados a um site para verificar da sua acessibilidade, que sejam envolvidos os utilizadores nessas avaliações. Portanto, há bocadinho falava já um pouco atrás sobre a importância, não é, dos contributos de todas as pessoas. As pessoas que tenham dificuldades no acesso aos sites são as melhores, as que estão mais bem posicionadas para dizer o que é que funciona bem para elas e o que é que não funciona. Portanto, envolvê-las também nessa acessibilidade é extremamente importante. E, finalmente, isto passa aqui a publicidade, mas achei interessante porque, ao consultar este site da acessibilidade da tal AMA, da tal agência, fiquei a saber que estão a organizar um curso sobre acessibilidade de conteúdos digitais, que é um curso gratuito, que vai funcionar online, portanto também com bastante flexibilidade, e eles começaram a aceitar inscrições a 14 de outubro, mas ainda estão abertas essas inscrições. Pronto. Tinha também um pequeno vídeo, mas estou a ver que o tempo já vai avançar e, portanto, deixo-vos, como eu vos vou deixar depois a apresentação, poderão depois ver o vídeo. No fundo, chama a atenção para este aspecto que eu acho que é muito importante como mensagem final, efetivamente, que é esta ideia de que a acessibilidade digital não é só para as pessoas com deficiência. Ela vai facilitar a vida a todos os infodigital incompetentes como eu, não é? Que poderão muito beneficiar disso. É bom para a economia, porque quanto mais pessoas puderem aceder à informação, utilizar a informação, isto pode representar negócio para muitas empresas também. E, portanto, acaba por ser bom para toda a sociedade, porque motiva desenvolvimento, promove desenvolvimento da sociedade. E, portanto, é mesmo bom para todos pensarmos nestas questões. E se tivermos sempre presentes, é sempre mais fácil conceber isto de raiz do que depois adaptar soluções. E, portanto, terminaria aqui agradecendo mais uma vez este convite e esta oportunidade e ficando disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Identifiquei-me e revi-me em muitas situações que aqui falou, quer pessoalmente, quer profissionalmente. E sobretudo porque nós na instituição e na nossa realidade, e penso que na maior parte da realidade que trabalha com a deficiência, tenta sempre capacitar estes jovens para terem acesso à informação e quais os seus direitos, porque ninguém consegue reclamar os seus direitos se não estiver informado, e essa informação por vezes não chega acessível, e também tem sido um trabalho que nós tentamos fazer em capacitar
os nossos jovens precisamente para essa informação, para depois não entrarmos naquele ciclo que a doutora Paula falava, que era se não tivermos os meios e a informação, logo também não conseguimos participar, logo não estamos incluídos. E isto sem dúvida que em variadíssimas áreas, a acessibilidade não só na parte digital como noutras áreas acaba por as pessoas com deficiência defrontarem-se com muitas barreiras, e na acessibilidade digital é também um mundo, ou seja, a acessibilidade digital também abre e fecha portas às pessoas com deficiência em variedíssimas áreas, desde a saúde, numa situação tão atual como esta da pandemia. Por vezes até a informação sobre os sintomas, as medidas preventivas, por vezes estas pessoas também ficaram um bocadinho sem acesso a essa informação extremamente importante e sobre variadíssimas áreas que poderão trabalhar desde prestação de serviços até nas partes públicas. Quando também estive a tentar ver, porque também é uma aventura a parte da acessibilidade, também vi que foi feito já muito trabalho em termos das leis, nós estamos bem representados em termos de lei, mas efetivamente na prática torna-se um bocadinho complicado. O que é que eu gostaria daqui de levantar? Por exemplo, eu acho que de tudo o que teve a falar, eu acho que é muito importante e vi que já existem algumas empresas como a AMA que tenta de alguma forma colocar acesso e normalizar. Aqui a questão que eu colocava era como é que as organizações, como a nossa instituição ou pessoas que trabalham, de alguma forma podem tornar os seus sites e os seus blogs mais acessíveis, se é recorrendo a estas entidades, se existe algum apoio que possamos recorrer, porque efetivamente também em termos de instrumentos, de ferramentas, softwares, são tudo questões que também coloca aqui barreiras financeiras e económicas, quer para as próprias instituições, para ficarem acessíveis, quer para o próprio utilizador. Aqui nesta área, será que existe algum apoio? Podemos reclamar ou pedir, não sei, quais serão os meios que aqui também poderemos, para as pessoas que nos estão a assistir, saberem também de alguma forma como é que podem melhorar os seus sites e melhorar a acessibilidade digital. Eu, em termos de apoios financeiros, desconheço que existam. Efetivamente, não sei se isso está previsto, é uma coisa que até, olha, agora com a discussão da estratégia nacional podemos tentar influenciar que essa seja uma dimensão a considerar também porque grande parte da acessibilidade também tem a ver com os recursos para aceder a essa informação, não é? Até mesmo para as aplicações nos telemóveis ou nos computadores, na acessibilidade, e quando falamos em acessibilidade digital, inerentemente está a parte do equipamento, não é? Para pessoas, por exemplo, pessoas cegas, etc., existem alguns desses equipamentos, desses softwares, por exemplo, de processamento da informação, etc., são passíveis de enquadrar naquele bloco das chamadas ajudas técnicas, não é? Dos produtos de apoio, que podem ser dados. Em termos das organizações e do trabalho que possam querer fazer de melhoria dos seus sites, etc., a primeira coisa que podem tentar fazer é perceber o estado, fazer o diagnóstico, não é, da situação Sim. em questão. E aí eu deixo aquele link no PowerPoint da Agência Internacional que tem algumas tutoriais e alguns testes que são gratuitos, para download gratuito, portanto podem fazer e tentar aplicar aos vossos sites e perceber onde é que estão. Eu por acaso tentei, eu fiz, é extremamente curioso, sim. Exatamente. Mas aí nós conseguimos perceber onde não temos a informação acessível, que muita coisa está por melhorar, não é? Eu por acaso fiz esse teste e vi que há muita informação que temos que melhorar, e lá vem todos os parâmetros que se deve, as regras e... Exatamente. A parte seguinte é mesmo essa, é detectando quais são... Aqui temos a AMA, não é? Que se calhar poderíamos pedir aqui algum apoio nesse sentido para nos aconselhar.
Sim, eu penso que sim, que eles também estarão disponíveis para isso. Há uma pessoa que trabalha na AMA que tem sido um grande lutador para estas questões da acessibilidade, o Dr. Jorge Fernandes, mais vocacionado para as questões das pessoas cegas, mas em todo o caso, creio que também terá sensibilidade e conhecimentos para apoiar em termos de facilitação, não é, da linguagem, de como é que o site, da própria apresentação do site, não é? Mas é claro que concordo inteiramente com o que diz em termos dos recursos financeiros, porque determinadas mudanças já requerem, por exemplo, a contratação de um especialista, não é? Do informático, que venha fazer esse trabalho para melhorar o site. Sem dúvida. E isso já é um custo, ou de adquirir este ou aquele interface para poder fazer. E concordo inteiramente, quer dizer, se isto é uma obrigação e se isto é também uma área em que o Estado está a querer desenvolver e colocar Portugal num ponto, não é? De algum destaque pela positiva, que é importante que também disponha de meios para isso, não é? Acho que sim. Aqui também parece-me bastante pertinente que para a parte de ter a acessibilidade, de capacitar, no fundo, eu também tinha lido um artigo que também achei extremamente interessante, que a acessibilidade digital também permite que nós consigamos aumentar a capacidade das pessoas para poderem utilizar os recursos e também diminuir a dificuldade no seu acesso, um pouco daquilo que falava, que como os sites são organizados com demasiada informação, que não é fácil e que para as pessoas com deficiência, então, essa consulta e esse acesso torna-se muito mais complicado, como coisas bem necessárias, como a marcação de uma consulta, tendo atenção, por exemplo, nesta altura em que tudo é feito digital, e que essa informação seja muito mais acessível e muito mais fácil de interpretar. Também já percebi, pelo que tinha informado, para também, se calhar serve como sugestão, os tais cursos para tentar perceber como é que funciona um bocadinho esta acessibilidade e para capacitar um bocadinho as pessoas na utilização e quer também as pessoas que trabalham diretamente com as pessoas com deficiência, que de alguma forma também precisam de perceber para ensinar estas pessoas a poderem participar, não é? Experimentar um bocadinho na tentativa e erro que falávamos há pouco. Queria agradecer imenso a sua presença e a ideia era que esta partilha também seja uma forma de sensibilizar as organizações, as empresas e todas as pessoas sobre este tema, pensar e refletir um bocadinho sobre o que temos ainda por fazer, já foi feito muito, mas que ainda temos um longo caminho e que isto são algumas informações extremamente válidas para que as pessoas possam pesquisar, ver com mais atenção para tornar a nossa acessibilidade digital mais inclusiva. Eu é que agradeço uma vez mais o convite enfim, e mais uma vez também vos felicito por esta importantíssima iniciativa. Obrigadíssimo e despeço-me também com até breve, porque acho que foi extremamente interessante, que seria muito bom partilharmos momentos destes. Obrigadíssimo. Obrigada. Adeus, boa tarde. Como tinha informado anteriormente, vamos ter uma segunda sessão, agora às 6 horas, que vai ser moderada pela doutora Cândida Pereira e que vou uns breves momentos para depois poderes fazer a ligação para entrar a nova moderadora e o novo convidado. Antes de mais, brigadíssimo, vou de coração cheio. Boa tarde.